Então, pessoal, todos bem? Sejam todos novamente bem-vindos. Imagine que você está na segunda fase dos concursos da advocacia pública e surge o seguinte questionamento. No incidente de desconsideração da personalidade jurídica, uma vez resolvido, o juiz deve fixar honorários advocatícios da parte vencida para a parte vencedora? Ou, em outras palavras, cabe condenação em honorários no incidente da desconsideração da personalidade jurídica? Imagine que esse questionamento de segunda fase está na sua frente e você precisa resolvê-lo. Dificilmente você vai conseguir fazer isso se não souber a jurisprudência do STJ a respeito. Jurisprudência do STJ sobre isso já existe, mas no último informativo, o informativo 673, do dia 3 de julho de 2020, último informativo no momento que eu gravo esse vídeo, o STJ voltou a se debruçar sobre o tema e aí, no RESP 1.845.536, nós temos novamente a resposta dada pela terceira turma. Cabe condenação em honorários da decisão judicial e incidente de desconsideração da personalidade jurídica? É o objetivo do vídeo responder esse questionamento. Antes, temos uma pergunta bem interessante de forma prévia. O que motiva a condenação em honorários? Se você tem em mente que o que motiva a condenação em honorários é a conjugação da sucumbência mais o princípio da causalidade, você está absolutamente correto ou correta. Inicialmente, de fato, é a sucumbência. Os honorários são devidos da parte vencida para a parte vencedora. Isso é bem verdade. Mas a simples sucumbência não resolve todas as questões relativas à obrigatoriedade do pagamento dos honorários no processo. Quando isso acontece, você precisa complementar a sucumbência com a análise da causalidade ou do princípio da causalidade. Veja o que o STJ disse. O princípio da sucumbência deve ser tomado apenas como um primeiro parâmetro para a distribuição das despesas do processo, sendo necessária a sua articulação com o princípio da causalidade. Então perceba, para o STJ, o que motiva a condenação em honorários é uma conjugação de sucumbência mais causalidade. A sucumbência fica fácil entender. Como disse, a parte vencida deve pagar à parte vencedora no processo honorários advocatícios. Mas eu trouxe um exemplo de aplicação do princípio da causalidade para que a gente entenda como ele, na jurisprudência do STJ, complementa a ideia de sucumbência quanto à obrigatoriedade do pagamento de honorários de advogado. Imagine a seguinte situação. Exequente deve pagar honorários ao executado em razão de extinção da execução por prescrição intercorrente, quando não encontrados bens do devedor? Essa pergunta é interessante. Imagine que eu, credor, exequente, inicio uma execução em face de um executado devedor e procuro bens para satisfazer o meu crédito. No curso da execução não encontro bens e a execução acaba sendo extinta por prescrição intercorrente. Ou seja, a execução morreu porque nela a prescrição aconteceu justamente porque eu não consegui encontrar bens do devedor e o processo não pode durar para sempre, razão pela qual o Instituto da Prescrição Intercorrente foi o responsável pela extinção do meu processo de execução. O STJ disse o seguinte, o fato de o exequente não localizar bens do devedor não pode significar mais uma penalidade em desfavor daquele que, embora tenha decisão meritória favorável, não venha a obter êxito prático com o processo, pois, do contrário, o devedor que não apresentou bens suficientes ao cumprimento da obrigação ainda sairia vitorioso da lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa, o que se revelaria teratológico, absurdo, aberrante. E é exatamente isso. Eu, credor, procuro, num processo executivo, bens para satisfazer o meu crédito. Não consigo encontrá-lo. A minha execução é extinta por prescrição intercorrente e eu ainda tenho que pagar honorários de advogado ao devedor que deu causa ao processo e, portanto, me deve enquanto credor. Isso é absurdo, teratológico e aberrante, nos termos do que disse o STJ por meio da sua terceira turma. E, em 2020, fevereiro de 2020, a segunda sessão do STJ disse o seguinte, a decretação da prescrição intercorrente por ausência de localização de bens penhoráveis não afasta o princípio da causalidade em desfavor do devedor, nem atrai a sucumbência para a parte exequente. Então, você não condena o exequente credor a pagar honorários na execução que se extingue por prescrição intercorrente, uma vez que não foram encontrados bens do devedor. O STJ disse isso nesse recurso especial aqui e disse de novo
nesse caso, em fevereiro de 2020, justamente por meio da segunda sessão. Essa decisão é da terceira turma, essa decisão é da segunda sessão, portanto, segunda sessão em 2020, decisão importante. Assim, o princípio da sucumbência deve ser articulado com o princípio da causalidade, do que se extrai a necessidade de se questionar quem é que, apesar de aparentemente vencedor em uma demanda, deu causa à instauração do processo ou do incidente. Perceba que se complementa. A sucumbência resolve grande parte dos processos de obrigatoriedade do pagamento de honorários, mas nem sempre resolve, razão pela qual você precisa, numa ideia de justiça distributiva, estabelecer exatamente aquele que deu causa à demanda, razão pela qual o que deu causa à demanda normalmente vai ter que, embora vencedor, pagar honorários. É o caso aqui que nós acabamos de estudar acerca da execução na prescrição intercorrente, uma vez que o credor não consegue satisfazer o seu crédito, exatamente porque não encontra bens do devedor, não seria obrigado ele, portanto, a pagar honorários advocatícios à parte contrária. Então, sucumbência mais causalidade, nos termos do que acabamos de ver, é isso que motiva a condenação em honorários. No caso específico da desconsideração da personalidade jurídica, que é justamente isso que nós pretendemos resolver no presente vídeo, julgado improcedente a desconsideração da personalidade jurídica, o autor do incidente deve ser condenado em honorários de advogado. Ora, se você analisar direitinho, a mesma lógica que foi utilizada lá na execução que se extingue por prescrição intercorrente é usada aqui também. Ou seja, julgado improcedente a desconsideração da personalidade jurídica, o autor, em tese, não deve ser condenado em honorário de advogado. Por quê? No caso, o credor busca, no incidente, retirar o véu de proteção da personalidade jurídica para atingir a pessoa dos sócios. A empresa é, ao não saldar as dívidas, que dá causa ao incidente de forma que não pode, mesmo com a improcedência, receber honorário de advogado. Perceba que essa situação é muito parecida com essa que o STJ disse que era teratológico, absurdo e aberrante. Fazer com que o credor na execução pague honorários ao devedor porque não conseguiu encontrar bens do devedor para saldar o seu crédito é absurdo. Mesma coisa parece que condenar aquele que dá início ao incidente de desconsideração da personalidade jurídica para afastar o véu de proteção da pessoa jurídica e atingir os sócios na tentativa de buscar a solução para o seu crédito, não o conseguindo, seria absurdo, teratológico e aberrante também condená-lo em honorário de advogado. Então, a empresa é que, pelo princípio da causalidade, dá causa efetivamente ao incidente, embora pleonástico, é isso mesmo. Pelo princípio da causalidade, o início do incidente de desconsideração da personalidade jurídica é responsabilidade da empresa. De outro lado, ao propor o incidente, o credor se utiliza das ferramentas processuais disponíveis para tentar receber o que lhe é de direito, o seu crédito, não podendo ser assim considerado o responsável, aqui o credor responsável, pela instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Afrontaria a equidade impor ao credor, que sequer consegue a satisfação do seu crédito, a responsabilidade pelo pagamento de honorários em favor do advogado da parte que, além de não ter encerrado corretamente sua empresa, ainda sairia vitoriosa na lide, fazendo jus à verba honorária em prol de sua defesa. Essa parte foi retirada do julgado do STJ que estamos analisando. Então, a mesma situação aqui à luz da causalidade, me parece que, efetivamente, pela mesma razão em que não se deve condenar em honorários o exequente que, na busca de satisfação do seu crédito, tem sua execução extinta por prescrição indecorrente, também não se deve condenar em honorários aquele que dá início a incidente de desconsideração de personalidade jurídica para, querendo resolver o seu crédito, tenta afastar o véu que protege a personalidade jurídica para atingir os sócios. Sob o aspecto da causalidade, as duas situações são muito parecidas e me parecem que merecem a mesma solução. Mas essa pergunta sobre os honorários na desconsideração da personalidade jurídica no incidente tem o aspecto da causalidade como resposta, mas não único, tem o aspecto da legalidade. O STJ disse, nos termos do novo regramento emprestado aos honorários pelo atual CPC, verifica-se em regra que a condenação nos ônus de sucumbência é atrelada às decisões que tenham natureza jurídica de sentença. Excepcionalmente, estende-se essa condenação àquelas decisões previstas de forma expressa no parágrafo 1º do referido dispositivo legal. São devidos honorários advocatícios na reconvenção, no cumprimento de sentença, provisório ou definitivo, na execução resistida ou não,
e nos recursos interpostos cumulativamente. No caso concreto, desconsideração da personalidade jurídica, está-se diante de uma decisão que indeferiu o pedido incidente de desconsideração da personalidade jurídica, a qual o legislador atribuiu de forma expressa a natureza de decisão interlocutória. Artigo 136 do CPC. Concluída a instrução, se necessário, o incidente será resolvido por decisão interlocutória. O STJ está dizendo o seguinte: a condenação em honorários advém de decisões com natureza de sentença, natureza jurídica de sentença, com as ressalvas da lei, ressalvas as quais não se encontra a desconsideração da personalidade jurídica, que se resolve por decisão interlocutória, artigo 136. E aí conclui o STJ. Desse modo, afastada de forma expressa a natureza sentencial e não ressalvada a possibilidade de condenação em honorários advocatícios, essa pretensão revela-se juridicamente impossível, ou seja, não há condenação em honorários no incidente que resolve a desconsideração da personalidade jurídica. Então, para que você responda à pergunta se julgado improcedente ou procedente a desconsideração da personalidade jurídica, o juiz deve condenar alguém em honorários de advogado, pelo princípio da causalidade nós vimos que o credor não pode ser condenado em honorários e, sob o aspecto da legalidade, o STJ entendeu que não cabe condenação em honorários no incidente que resolve a desconsideração da personalidade jurídica. Então, para responder esse questionamento, cabe condenação em honorários da decisão judicial em incidente de desconsideração da personalidade jurídica, você precisa explicar o que motiva a condenação em honorários, sucumbência mais causalidade, você precisa explicar como se aplica a causalidade, você precisa explicar que no incidente de desconsideração da personalidade jurídica não cabe condenação em honorários ao credor pela causalidade e não cabe para nenhuma das partes pela legalidade, nos termos do que entendeu o STJ. Assim eu entendo que você responderia de forma completa o questionamento numa segunda fase, por exemplo. Como disse, essa jurisprudência do STJ já é consolidada, mas voltou a terceira turma a tratar do tema no recurso especial 1.845.536, que nós acabamos de explicar. Forte abraço e até os nossos próximos encontros.